Então, nessa ação penal 504-65-12-94, continuidade do depoimento do senhor ex-presidente Luiz Inácio Lula Silva, como eu disse, eu encerrei as questões do juízo, eu vou passar ao Ministério Público, sem prejuízo de esclarecimentos adicionais ao final do depoimento. O Ministério Público tem a palavra. Excelência, Oi. a despeito de a Constituição da República e a legislação de hierarquia inferior assegurar o direito ao silêncio, o interrogante faz questão de responder todas as indagações no Ministério Público. Então ele não vai usar, a não ser que se extrapole do tema probando. Não é? É a única exceção. Eu a sua parte do senhor, mas, se não me engano, ele já esclareceu isso no início do... Mas eu não estou dando a parte a Vossa Excelência, eu estou falando com o magistrado. Obrigado. Agradeço a sua intervenção, mas eu me dirigi ao magistrado. Ministério Público, vamos seguir, então. Perfeito. Bom, senhor Luiz Inácio, boa tarde. Gostaríamos aqui, enquanto Ministério Público, de complementar alguns aspectos das perguntas feitas pelo juízo. O primeiro aspecto que gostaria de indagá-lo, senhor Luiz Inácio, é sobre... Pela ordem, só uma questão de respeito. Assim como Vossa Excelência foi bastante cuidadoso com o tratamento dado ao ex-presidente da República, eu diria ao Ministério Público que também observasse que nós estamos aqui tratando de um ex-presidente da República. Então, senhor Luiz Inácio, acho que não é uma forma adequada de se referir a um ex-presidente da República. Eu acho que o Ministério Público não tem nenhuma intenção de ofender, provavelmente é um lapso verbal, mas eu pediria que você reportasse, talvez da forma como eu coloquei, de senhor ex-presidente. Perfeito, Embora sem ele problema não sendo algum. presidente, mas até poderia ser essa outra forma, mas vamos fazer dessa outra maneira. Por Perfeito. gentileza. Bom, senhor ex-presidente, então gostaria de questioná-lo. O senhor mencionou que possuía uma relação com o senhor João Vacari Neto. Então, nos últimos 10 anos, com que frequência que o senhor mantinha contato com o senhor João Vacari Neto? O procurador, eu poderia saber o seu nome? Porque... Perfeitamente. Meu nome é Robertson Pozobon. A pergunta é nos últimos 10 anos. Vamos situar aqui no período da denúncia, de 2004 a 2005. Tenho a menor noção, querido. Não tenho. Aproximadamente. O senhor costumava encontrá-lo pessoalmente? O senhor conversava por telefone com ele? Encontrava por telefone, eu não tenho muito hábito de conversar. Graças a Deus. Porque até coisas familiares divulgadas, então eu me cuido. Mas eu conversava com o Vacari quando tinha reunião, ele e outro membro do partido, para discutir assunto de partido, assunto de campanha, assunto de publicidade. Sabe? Era assim que eu me encontrava com o Vacari. Embora o Vacari seja uma pessoa que eu tenha muito respeito, o Vacari não é da minha geração sindical, ele é uma geração mais nova. Então eu tinha mais contato com o Ricardo Berzuini, tinha contato com o Buxiguem. Perfeito. O senhor sabia que o senhor João Vacari Neto era diretor do Bancop, a época em que a OS Empreendimentos assumiu o empreendimento Marcantábrico? Eu não sei se ele era quando a OS assumiu, eu sei que ele era presidente da Bancop. Me parece que quando a dona Marisa comprou as cotas, ele era parece que o presidente da Bancop. Perfeito. O senhor mencionou também durante a inquisição que o senhor sabia que o Vacari possuía um apartamento lá. Como que o senhor soube dessa informação? Todo mundo sabia que o Vacari tinha um apartamento lá. Que ele tinha comprado uma cota. Ele era o presidente da Bancop, ele poderia comprar quantas cotas ele quisesse. Ele disse isso ao senhor? Eu acho que ele disse, mas também tem relevante. Foi publicado uma nota pelo Instituto Lula, a qual foi juntada ao evento 724 dos Autos. Ela foi publicada no dia 12 de dezembro de 2014. O título é Lula não é dono do apartamento no Guarujá, e se fosse. Nessa nota constou a seguinte afirmação. Dona Marisa Letícia Lula da Silva adquiriu em 2005 uma cota de participação da Bancop, quitada em 2010, referente a um apartamento que tinha previsão de entrega em 2007. Então, eu pergunto ao senhor, ex-presidente, houve de fato a quitação dessa cota do... Eu não sei, procurador, deixa eu dizer uma coisa a você. Eu vou apenas repetir aqui um dado que eu já disse para o juiz. A minha relação com o apartamento triplex, o apartamento 141, o normal,
A do triplex foi em 2013, quando o Léo me procurou em setembro, não sei se foi em setembro, para falar que eu tinha que visitar, e eu só fui em 2014. E a dona Marisa, quando me disse que tinha comprado uma cota da Bancop. É a minha relação, sabe, com esse famoso apartamento. Uhum. Então o senhor não tem conhecimento sobre a quitação ou não dessa cota? Não tenho, querido. O senhor sabe por quanto tempo se estendeu os pagamentos feitos para essa cota? Não tem conhecimento. Não tenho conhecimento porque quem cuidava do apartamento era a dona Marisa. Uhum. Eu não sei quanto tempo pagou, se terminou em 2007, 2008, 2009, 2010. Eu não sei quanto terminou. Essa cota do apartamento 141, o senhor sabia como ela era? Qual era a metragem quadrada, por exemplo? Não tinha conhecimento. Dona Marisa... Eu vou apenas repetir, se quiser até economizar tempo, ou seja, a minha relação com o famoso apartamento da Bancop é de quando a minha mulher comprou, e foi feito pelo imposto de renda, a primeira visita do Léo para me falar que eu tinha que visitar o apartamento porque estava acabando o prédio. Perfeito. Nessa ação penal em que o senhor é réu, o Ministério Público Federal juntou uma prova documental como anexo da denúncia. Trata-se do anexo 197, que foi um documento apreendido na sede da Bancop. Gostaria de, se você me permitir. Está mostrado esse documento, em cima consta Mar Cantábrico Návia 09-1208. Mostrado aqui ao senhor. Não tem a menor noção o que é isso aqui. Se o senhor puder olhar com calma. Não tem a menor... Então, na 22ª fase da Operação Lava Jato, foi cumprido um mandado de busca no Bancop e foi apreendido esse documento. Esse documento é uma planilha que é datada de 9 de dezembro de 2008 e consolida a situação dos apartamentos do condomínio Solares. Nessa planilha, há a relação de todas as unidades do apartamento, constando o nome da pessoa ou a expressão estoque, e referindo-se apenas aos apartamentos disponíveis à venda, a expressão estoque. O único apartamento que consta uma expressão diferente é o apartamento 174, em relação ao qual consta a expressão vaga reservada. Então, considerando aqui as perguntas já feitas pelo juízo, de que na residência do senhor foram encontrados documentos relativos ao apartamento 174, considerando que no próprio termo de compromisso há uma rasura na proposta de adesão que foi assinada por sua esposa, a senhora Marisa Letícia, em que a Polícia Federal detectou que havia um número 174 embaixo do número 141, sobreposto, rasurado. Eu pergunto ao senhor, era para o senhor e para a sua família que essa unidade triplex 174 do condomínio Solares estava reservada? E eu digo para o senhor, não. O senhor nunca... Só tem alguém que pode responder, que é a Bancop. O senhor mencionou que tinha contatos frequentes com o senhor Jovacari, que ele era presidente da Bancop. Eu vou repetir. Eu só tive contato sobre o famoso apartamento lá no Guarujá, no ato da compra da cota, é importante lembrar, e em 2013, quando o Léo me procurou, que eu tinha que cuidar de ver o apartamento. Só. Perfeito. Qualquer pergunta, você perguntou para o Léo, ou para a Polícia Federal, ou... Eu pergunto porque eu sei. cumprimos aqui uma função constitucional, senhor ex-presidente, e nós precisamos esclarecer. O senhor fique à vontade para responder. Eu conheço o papel do Ministério Público. Perfeito. Então, só finalizando essa questão, esse documento que foi encontrado na sua residência por ocasião da busca e apreensão, que consta lá a informação do apartamento 174, edifício Nave, o senhor não tinha conhecimento? Eu tenho certeza que a Polícia Federal conheceu mais o dito local que ela disse que encontrou esse documento do que eu. Especificamente aqui, com relação à sua primeira visita, o senhor mencionou que... Primeira não, única. Perfeito. A sua, única visita, então, mas não a única da sua família ao apartamento triplex. O senhor poderia aproximadamente nos citar aqui quanto tempo que durou essa visita? Foi 15 minutos? Foi 1 hora? Eu não sei. O senhor não recorda? Eu não sei.
nessa visita eu pergunto ao senhor, o senhor mencionou durante a sua inquirição que foi visitar o empreendimento e que, segundo lhe foi informado, me corrija se estiver equivocado, havia 2 unidades disponíveis, uma unidade tipo e uma unidade o triplex. Eu pergunto ao senhor, nessa oportunidade o senhor foi conhecer também a unidade 141A do condomínio solar? Ele não fez uma afirmação peremptória do jeito que Vossa Excelência está fazendo. Eu pedi a ele, com devido respeito, é que a pergunta para que ele me corrija, então, se tiver Sim, mas equivocado. eu observando que a pergunta de Vossa Excelência não reflete o que foi dito anteriormente, eu tenho o dever de alertá-lo de que não está correta. Pode repetir a pergunta? Pois não. Nessa oportunidade, fevereiro de 2014, o senhor mencionou que esteve junto da senhora Marisa, do senhor Léo Pinheiro, no apartamento triplex, no Guarujá. Eu pergunto ao senhor, o senhor visitou a unidade 141A, aquela cuja cota... Eu não sei, mas eu sei que eu fui no triplex. O senhor não visitou outro apartamento no local? Não sei se eu visitei, só fui num prédio lá. Eu não sei se passei em outro apartamento. Perfeito. É só para ficar bem claro, a questão é se o senhor teve naquela oportunidade a curiosidade ou a intenção de visitar aquela unidade em relação à cota que o senhor pagou nos anos anteriores. O senhor não recorda? A cota estava vendida já, a cota foi vendida com bastante antecedência. A dona Marisa autorizou a cota a ser vendida. Uhum. Encerrada essa visita, eu gostaria de perguntar ao senhor se o senhor recorda, foi um objeto aqui que foi trazido durante as inquirições, inclusive de testemunhas da defesa, se o senhor recorda de ter retornado um trecho da volta num carro junto com o senhor Léo Pinheiro e depois trocado os integrantes do carro. O senhor recorda esse? Veja, eu peguei o Léo para ir na porta da Volkswagen, na Vinha Anchieta, porque o Léo, eu não sabia onde que era. Então o Léo me levou, eu peguei o Léo na porta da Volkswagen, ele foi me seguindo. Na volta, por gentileza, sabe, eu falei pro Léo, vamos junto conversando. E o Léo veio comigo na volta até a hora que eu fui entrar para minha casa em São Bernardo e ele ia seguir para a casa dele, que eu não sei onde que é. Certo. Nessa visita os senhores discutiram sobre as condições do apartamento? Não. Não discutiram? Não discutiram. O senhor recorda sobre o que o senhor conversou com ele? Não recordo. Não recordo. Perfeito. Alguma vez o senhor Léo Pinheiro visitou o senhor em seu apartamento em São Bernardo do Campo? Visitou. O senhor recorda? Eu nem me lembrava da visita. É que eu vi no depoimento dele, ele dizia que foi lá em casa, e depois eu vi o Dr. Paulo, que eu não sabia que era Paulo Gordilho, só sabia que era Paulo, que disse que foi lá em casa. Como os dois disseram, eu não me lembro, mas eles disseram que foram, eu também não quero desmenti-lo. Se foram, sabe? E não discutiram apartamento. A minha afirmação é categórica. Eu discuti o apartamento 2 vezes. E o que eles discutiram com o senhor nessa oportunidade? Eu acho que eles tinham ido discutir a questão da cozinha, que também não é assunto para discutir agora, lá de Atibaia. Eu acho. Foi referido por eles que também houve nessa visita uma discussão sobre os projetos afetos relativos ao triplex. O senhor então... Mas você também ouviu o Dr. Paulo Gordilho dizer que ele notou que a gente nem estava entendendo que ele estava falando do projeto. Ele disse no depoimento. Eu gostaria de perguntar então se o senhor recorda ter discutido sobre o projeto. Eu não tenho a menor noção. Se eu discutir apenas a questão da cozinha, eu vou dizer para você, nunca mais, depois que eu visitei o prédio, nunca mais eu discuti triplex. Eu vou fazer aqui uma observação, já que a defesa reclamou o tratamento do senhor ex-presidente, peço que o senhor se refira aos membros do Ministério Público como senhor e não como você. É que é tão novo, um velho falar senhor para um jovem. Não, sei que o senhor tem uma tendência informal, mas eu peço também que o senhor trate dessa maneira. Pode deixar. Certo? Perfeito. Aí o senhor mencionou que houve uma segunda visita na qual o senhor não participou, né? Em que teria participado, segundo o senhor referiu, a sua falecida esposa e o seu filho. O senhor sabe de quem que partiu a iniciativa para essa segunda visita? Deve ter sido dela. Ela chegou a comentar isso com o senhor? Ela comentou, doutor. Ela tomou a decisão e ela foi.
Afinal de contas, a cota era dela. Mas